Olá, senhores. Dando sequência, então, no bloco passado a gente falava sobre o regime de pessoal das entes reguladoras. Vimos que no direito administrativo existem três regimes jurídicos. O regime jurídico estatutário, o seletista e o especial. Vimos que os dois primeiros são a regra. Regime jurídico de pessoal é um vínculo jurídico entre o Estado e o agente público. Quando esse vínculo, quando esse conjunto de regras, valores, normas e princípios está no estatuto próprio, temos o regime estatutário. E vimos que no regime estatutário tem o cargo público ocupado pelo agente público chamado de servidor público estatutário, Lei 8.112/90 no Plano Federal. No regime seletista, eu tenho lugar na administração pública chamado de emprego público, ocupado pelo empregado público, no caso, por exemplo, do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. E, por último, temos o regime especial. O regime especial, ele encontra fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição. E que está aqui no slide para que os senhores vejam. Reparem, olha o 37, inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Então aqui, uma primeira observação importante é que a doutrina chama esse agente público de servidor temporário ou simplesmente temporário. Celso Antônio Bandeira de Mello fala em servidor temporário, outros autores você vai encontrar só a expressão temporário. Então, uma contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária para satisfazer um excepcional interesse público. Primeira pergunta, além das que eu já fiz aqui possíveis, né? Ora, quem é que vai determinar, André, por quanto tempo? Quem é que determina o que é necessidade temporária? E quem determina o excepcional interesse público? Não é o administrador, não é o juiz, senhores, é o legislador. Porque olha como é que a Constituição começou no 37, inciso 9. A lei, e dentro da expressão lei aqui, uma outra observação importante. Se essa hipótese é uma matéria que vai versar sobre servidor público, ou melhor, agente público, ora, essa norma é uma norma cujo fundamento é a manifestação legislativa do próprio ente público, devendo respeitar o Pacto Federativo. Por isso, essas normas são de competência legislativa privativa de cada um dos entes. No plano federal, a gente vai ver daqui a pouco, nós temos a Lei 8745 de 93. Então, no plano federal, essa norma, que tem natureza jurídica de norma federal, vai regulamentar o 37, inciso 9, é a Lei 8745 de 93, que eu vou destacar alguns pontos importantes daqui a pouco. Então aqui é que vai surgir aquilo que a doutrina usa chamar de temporário, ou servidor temporário, ou de regime especial. Em determinadas situações, a lei autoriza, a Constituição Federal, que o legislador infraconstitucional regulamente a Constituição, porque a norma constitucional de eficácia limitada, definindo os casos de contratação por tempo determinado. Quanto tempo? Para atender necessidade temporária. O que é necessidade temporária? E o que é satisfazer um excepcional interesse público? Matéria infraconstitucional a ser regulamentada, que versa sobre agente público. Se versa sobre agente público, a competência normativa é privativa de cada um dos entes federativos. De modo que essa lei aqui é uma lei que só vale para a União, suas autarquias, fundações, ou seja, só vale para as hipóteses que esteja presente a União Federal. Norma de eficácia limitada, regulamentada por leis estaduais, federais e municipais. Tudo bem? Bom, então, senhores, uma outra observação importante que pode surgir em prova aqui é o regime temporário. André, no bloco passado, você falou assim, ó, aqui eu tenho um vínculo jurídico, aqui eu tenho um lugar na administração pública chamado de cargo público. Ou melhor, aqui eu tenho um agente público que eu chamei de servidor público estatutário, ligado a um lugar na administração pública chamado de cargo público. Num segundo vínculo, eu tenho um agente público chamado de empregado público, ligado a um lugar chamado de emprego público. Esse vínculo é estatutário, esse vínculo seletista. Essa é a primeira situação, essa é a segunda situação. A terceira situação, eu também vou ter o vínculo. Eu também vou ter o agente público. E esse agente público eu vou chamar de temporário ou servidor temporário. Artigo 37, inciso 9 da Constituição é o fundamento. Agora, cuidado. Quando eu olho no primeiro caso, eu tenho um cargo. Quando eu olho no segundo caso, eu tenho emprego público. Aqui, senhores, eu não vou ter nem cargo nem emprego. Então aqui eu vou ter um vazio. Na verdade, não é bem um vazio. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter somente função pública. Somente função pública. Então, desse lado de cá,
eu não tenho nem cargo nem emprego, só tenho função. E que regime é esse? É o regime especial, com fundamento no 37, inciso 9 da Constituição. Então poderíamos dizer que o direito administrativo ele nos apresenta 3 regimes jurídicos possíveis de pessoal. O primeiro regime estatutário, que vai ligar o servidor público estatutário ao lugar chamado de cargo público. O segundo regime, o seletista, ligando o empregado público a um lugar chamado de emprego público. E o terceiro regime especial com fundamento no 37, inciso 9 da Constituição, ligando um agente público que eu vou chamar de temporário. Aí cuidado agora, não tem nem cargo nem emprego, só tem exercício de função pública. No plano federal, qual é a lei que regulamenta isso? Materializando o comando do 37, inciso 9, é a Lei 8745 de 93. André, tem leis estaduais e municipais? Um pouco mais à frente eu vou falar sobre a lei do Estado do Rio de Janeiro. É óbvio, como disse há pouco, que cada ente federativo poderá ter sua lei própria. E, obviamente, aqui no módulo eu não consigo examinar 26 leis, nem 5.564 municípios que também poderão ter leis próprias. Então, a minha base vai ser a 8745 de 93, e amanhã ou depois você vai fazer um concurso para delegado do Pará, por exemplo. Você tem que saber se no Pará existe uma lei estadual que regulamente o 37, inciso 9. No Rio de Janeiro, eu vou trazer qual é a lei. E vou falar acerca, inclusive, de uma inconstitucionalidade ou de uma representação de inconstitucionalidade que foi ajuizada em face da lei do Estado do Rio de Janeiro em 2015, porque é uma lei de 2014. Mas isso daqui a pouco eu falo. Voltando para cá, para a lei 8745/93. Então eu tenho regime estatutário, servidor público estatutário, cargo, empregado público, emprego. E o temporário, no regime especial, não tem cargo nem emprego, só função pública. Candidato, pergunta de prova oral. É possível um cargo público sem função pública? Qual é a definição de cargo que falamos no bloco passado? Cargo público é um lugar na administração pública com nome próprio, remuneração própria e funções definidas em lei. Olha a definição de cargo. Lugar na administração com nome próprio, remuneração própria e funções definidas em lei. Então, a função pública é um instituto íncito da própria definição de cargo. Logo, eu não posso ter um cargo público cuja função seja nenhuma. É impensável, no plano teórico pelo menos, que o legislador vá criar um cargo cuja função não seja nenhuma. Na prática é outra coisa, mas na teoria sabemos que não é possível. Então, respondendo a pergunta do examinador, candidato, existe cargo público sem função? Não, não existe. Porque função é um instituto íncito à própria definição de cargo. Não existe cargo sem função. Agora, e o contrário, candidato, é verdadeiro? Existe função pública sem cargo público? Aí existe. Então nós podemos pensar em função pública sem cargo público, mas não cargo público sem função. E aí qual seria o exemplo numa prova oral para delegado que você poderia dar ao examinador? O próprio artigo 37, inciso 9. Aqui é uma hipótese em que eu tenho uma função pública, recenseador do IBGE, professor substituto em universidade pública. São funções públicas que eu não tenho nem cargo nem emprego, a função notarial. Se bem que a função notarial não é bem essa hipótese aqui, mas são hipóteses de função pública sem cargo e sem emprego. Tudo bem? Bom, então, senhores, como disse, né? E aí, se eu não tenho cargo, não tenho emprego, aí vem uma outra pergunta de prova. No regime especial, como é que fica a questão do princípio da obrigatoriedade do cargo público, da obrigatoriedade do concurso público? Então, vou fazer aqui um cotejamento com o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Eu quero saber onde é que incide o princípio da obrigatoriedade do concurso público nessa dinâmica. Primeiramente, eu tenho que saber onde é que está o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Está na Constituição, no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. O princípio da obrigatoriedade do concurso público vai dizer que a investidura em cargo público e emprego público é obrigatória por meio de concurso público de provas ou provas de títulos. O 37.2 da Constituição, então, 37.2, princípio da obrigatoriedade do concurso público, vai dizer que é obrigatória para investidura em cargo e emprego público, concurso público de provas ou provas e títulos. Tudo bem? Bom, senhores, mas como é que nós poderíamos analisar melhor essa dinâmica? Em prova, cuidado, para a primeira fase de concurso público, eles costumam perguntar assim, e falar para você colocar verdadeiro ou falso, ou marcar a opção correta ou incorreta. Olha a opção que sempre aparece. A investidura em cargo, emprego e função pública se dará por meio de concurso público de provas ou provas e títulos. A investidura
em cargo público, repare, ó, a investidura em cargo público mais a investidura em emprego público mais a investidura em função pública se dará por concurso público de provas ou provas e títulos. Imagina que você foi prova delegada, a primeira questão é essa, gabarito, errado. Qual é o erro, André? O erro, senhores, é que ele colocou a palavra função pública. E aí peço que você abra aí o artigo 37 da Constituição, inciso 2º, que é a morada constitucional do princípio da obrigatoriedade do concurso público, para que você veja que o princípio da obrigatoriedade do concurso público só suporta 2 passos. Que passos? São esses aqui, ó. Princípio da obrigatoriedade, a investidura em cargo público, dei o primeiro passo. E a investidura em emprego público, dei o segundo passo. Se você der o terceiro passo, qual é o terceiro passo? A palavra função pública. Aí você cai. Porque a Constituição não fala a palavra função pública do 37.2. Então o princípio da obrigatoriedade do concurso público é para cargo público e para emprego público. No 37.2 não tem a palavra função pública. E o examinador, sabendo que o candidato não vai ler a lei, porque a maioria não estuda, ele coloca a seguinte questão: a investidura em cargo, emprego e função pública se dará por concurso público de provas ou provas e títulos. Qual é o erro? O erro é que na Constituição não tem a palavra função. No 37.2, o princípio da obrigatoriedade do concurso público não incide aqui, porque na Constituição só tem a palavra cargo público e emprego público, não tem a palavra função pública. Então, se eu encontrar um local em que eu não tenha cargo, em que eu não tenha emprego, que eu só tenha função pública, o concurso público é despiciando. É isso que eu quero que você entenda. E eu encontrei esse local e está aqui no quadro. Que local é esse em que eu não tenho cargo, não tenho emprego, só tenho função? Olha aqui o número 3. A investidura em função pública temporária é obrigatória que esta se dê por concurso público de provas ou provas e títulos. Primeira questão da sua prova. Errado. Porque na função, na atividade temporária, no regime temporário, no regime especial do 37, inciso 9, a Constituição não falou em função pública do 37.2, que é onde está o princípio da obrigatoriedade do concurso. Logo, o concurso público, nessa hipótese, é despiciando. E aí a lei 8745 de 93 vai falar em PSS. O que é PSS lá no artigo 3º? Processo seletivo simplificado. Dispensando, sendo dispicienda a exigência para concurso público, sendo dispensável, prescindindo, que é a palavra que a lei usa, prescindindo, o verbo prescindir significa não precisar, prescindindo de concurso público. Então, senhores, se vier uma questão de prova para delegado, no regime especial, o concurso público é obrigatório? Não, é dispiciando, é prescindível. Olha só, coloquei aqui a lei para os senhores, ó. A lei 8745 de 93. Se não, vejamos. Eu estou agora na lei 8745, deixa eu ver se é essa. Deixa-me apagar aqui. Lei 8745 de 93. Essa lei, olha o que ela está dizendo. Ela dispõe, essa lei dispõe, então, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 11. Foi o que eu acabei de falar. Aí, repare que o legislador ele vai definir o que é necessidade temporária e excepcional interesse público, como disse, né? Ou seja, o constituinte originário, ele deu essa missão para o legislador infraconstitucional. Então, artigo 1º. Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional federal. Então significa dizer que a natureza jurídica dessa lei aqui é uma lei federal que só se aplica à União. União, suas autarquias e fundações públicas. E daqui já sairia mais uma questão de prova. Empresas públicas e sociedades de economia mista poderiam contratar por esse regime? Não. Por quê? Olha o que a lei diz. Para a administração, que eu costumo chamar de administração federal, a administração direta, a administração DAF, direta, autárquica e fundacional. A administração DAF, administração direta, autárquica e fundacional, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nessa lei. Aí o legislador vai dizer, ó, artigo 2º, considera-se necessidade temporária. Lembra que eu disse há pouco? Quem determina o que é necessidade temporária, quem determina qual é o prazo, quem determina quais são os casos, é o legislador infraconstitucional, porque isso aqui é norma constitucional de eficácia limitada, que está sendo regulamentada por norma infraconstitucional. E no plano federal é esta norma aqui que regulamenta, a lei 8745 de 92, se não for 92, 93. Aí o artigo 2º vai dizer: assistência de situações de calamidade pública, emergência de saúde pública,
realização de recenseamento, recenseador do IBGE, realização de recenseamento, admissão de professor substituto em universidade. Então, professor substituto no FRJ, regime especial. É recenseador do IBGE, regime especial, ok? Não tem cargo, não tem emprego, só tem função pública. Aí vem a questão de prova, né? Olha o artigo 3º do 8745. O recrutamento de pessoal contratado nos termos dispositivos dessa lei será feita, sublinha, por processo seletivo simplificado, na forma estabelecida em edital. Olha o parágrafo 1º, que é mais claro que isso. Sublinha esse verbo, prescindirá de processo seletivo de contratação. Opa, peraí, André, eu tô vendo aqui que isso aqui é uma medida provisória de 2020. Então, medida provisória 992, regulamentando os casos de pandemia no Brasil. Você acha que isso aqui tem chance, senhores, de cair no concurso daqui para frente? É óbvio. Então, note que a lei está falando que prescindirá de PSL, processo seletivo simplificado. Ou seja, não tem concurso público, não tem processo seletivo simplificado. Prescindirá, inclusive, de processo seletivo simplificado. Mas a pergunta é, essa medida provisória é constitucional ou inconstitucional? À luz do 37.2, se eu fosse examinador, essa seria uma das perguntas que eu faria em prova. Então, senhores, nós sabemos que tem lá requisitos formais da medida provisória, necessidade e urgência. Só que, além disso, existe um limite, obviamente, para o legislador infraconstitucional. Ele não pode alterar a Constituição. Porque a nossa Constituição é rígida só por meio de emenda e, mesmo assim, respeitando as cláusulas pétreas, né? Já que a Constituição é rígida, o 60 parágrafo 4º. E a pergunta é, será que não estaria violando o artigo 37.2, esta lei que foi alterada por medida provisória, no seu artigo 3º, quando fala que prescindirá de concurso público, prescindirá de processo seletivo simplificado, essa contratação em caso de calamidade pública, em caso de emergência de saúde pública, Covid, pandemia, emergência de calamidade ambiental, emergência humanitária, situações de iminente risco à saúde, tudo isso colocado agora, em 2020, senhores. Ou seja, em virtude do que nós vivemos na pandemia. Diante disso, a resposta seria o seguinte, isso não é inconstitucionalmente material, isso não está marcado pela pecha da inconstitucionalidade. Por que não? Porque ela está dizendo que prescinde de processo seletivo simplificado ou prescinde de concurso público. Só que como o regime aqui é o temporário, no temporário eu não tenho cargo nem emprego. Eu só tenho desempenho de função pública. E a Constituição só exigiu pelo 37.2 o princípio da obrigatoriedade do concurso público para cargo e emprego. Como aqui não tem cargo nem emprego, só função, é prescindível realmente a contratação por meio de concurso público, podendo ser inclusive contratado por análise de currículo. Prescindindo, inclusive, em determinadas situações de concurso público e de processo seletivo simplificado. A medida provisória está elidindo até a incidência do próprio processo seletivo simplificado, quando diz que nesses casos da pandemia pode haver contratação direta. Mas, André, isso também não poderia ferir situações orçamentárias, porque para que eu amplie determinadas despesas pela lei orçamentária, na própria Constituição, eu devo ter previsão orçamentária. Aí, senhores, olha aqui, emenda constitucional número 106 de 2020, também ligada à pandemia. Na emenda constitucional 106, o que ele disse? Ele falou, olha, não haverá necessidade, eu coloquei aqui em algum lugar, tá aqui, ó, olha a emenda. Aqui eu coloquei o texto da emenda. Isso é a emenda constitucional 106 de 2020. Olha o artigo 2º, com o propósito exclusivo de enfrentar o contexto de calamidade de seus efeitos sociais e econômicos, no período de duração, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processo simplificado de contratação, PSL, de pessoal em caráter temporário e emergencial, de obras, serviços, compras que assegurem, quando possível, a competição e igualdade de condições a todos os concorrentes. Sublinha, dispensada observância do 169, parágrafo 1º, na contratação de que trata o inciso 9 do 37. O que é o inciso 9 do 37? É o que nós estamos estudando, senhores. É o processo seletivo simplificado. Ou seja, é a hipótese em que prescinde de concurso público, porque não tem cargo, não tem emprego, só tem função pública. E aqui mais, a emenda à Constituição está dizendo, não tem que respeitar também limites orçamentários, não tem que respeitar previsão orçamentária. Aí eu coloquei o 169 aqui, que esse texto da emenda está dizendo que não precisa respeitar no caso do 37, inciso 9. Então olha o que falou o 69.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados e Municípios do DF poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções, nesse caso é função, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título por órgãos e entidades de administração pública, só poderão ser feitas com previsão orçamentária. Então, o que está dizendo esse texto aqui da emenda? Que eu não preciso respeitar o artigo 169, parágrafo 1º, nos casos do 37, inciso 9º. 37, inciso 9º é a contratação por tempo determinado para atender a temporária de excepcional interesse público nessas etapas de pandemia, enquanto estiver, durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional de Emergência de Saúde Pública, que é o caso da pandemia. Você acha que isso aqui tem chance de cair em concurso? É óbvio que ele vai perguntar. Ele vai perguntar o 37, inciso 9º, essas perguntas que eu estou fazendo. Como é que se dá essa contratação? É do temporário. O temporário é aquele que não ocupa cargo nem emprego, só desempenha função. A Lei 8745 de 93, que é a lei que regulamenta isso no plano federal, vai dizer quais são os casos, aqui no artigo 2º, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, assistência de situações de calamidade pública, assistência de emergência em saúde pública alterada pela Lei 12.314 de 2010, já tinha sido alterada antes da pandemia, mas já tinha colocado assistência e emergência de saúde, que é o caso da pandemia. E aí vem aqui, repare, o artigo alterado pela emenda 106, o artigo 37, inciso 9º, vem a emenda e diz, olha, neste caso do inciso 9º, eu não preciso observar 169, parágrafo 1º, que é você ter uma fonte de receita para ocupar, para suportar aquela despesa que vai ser aumentada por contratação emergencial de pessoal sem concurso, porque é processo seletivo simplificado. E a própria lei, ao regulamentar isso, a 8745, vai dizer lá, no parágrafo 1º do artigo 3º, para incidirá, não precisará sequer de processo seletivo simplificado, quando se tratar de calamidade pública, emergência em saúde pública, medida provisória 992 de 2020. Tranquilo, senhores? Então, se eu fosse os senhores, essa aula é o mais atualizada possível, porque ela está sendo gravada, ela está sendo ministrada ao longo da pandemia. Ou seja, neste momento crítico. E neste momento crítico, alterações legislativas, como você viu, sobrevieram. Não só alterações por medida provisória, mas alterações por emenda à Constituição, para um ajuste e aporte jurídico, um cabedal jurídico, para que os agentes públicos possam praticar atos para combater esse caso de saúde pública mundialmente reconhecido. Então, não tenho dúvida de que você dominar regime estatutário, regime seletista e regime especial, mormente o regime especial no que tange essas alterações recentes, isso é importante porque vai cair sem sombra de dúvida nos próximos concursos envolvendo essa temática. Ah, André, e no Rio de Janeiro? Você disse que a 8745 de 93, a 8745 é uma lei federal. Sim, uma lei federal. Mas eu quero fazer concurso para o estado de Minas, de São Paulo, do Espírito Santo. Quero fazer concurso para o município de Niterói. Ou seja, bem para delegado, para município vai ficar difícil. Mas em estados, concursos para delegados estaduais, o que você tem que fazer? Saber se naquele estado para o qual você pretende fazer um concurso tem lei própria regendo essa matéria. Regime jurídico temporário de servidor estadual, conforme 37, inciso 9º. Pega o nome do estado, joga uma pesquisa no Google que você vai achar se tem ou não a lei. No Rio de Janeiro, eu não tenho como aqui fazer para os 26 estados, porque perderia inclusive o objetivo, vou fazer para o plano federal e para o estado do Rio de Janeiro, demonstrando qual é a lei. Então, no plano estadual, no Rio de Janeiro, é a Lei 6.001 de 2014. Então, é essa lei que você tem que procurar para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, órgão de administração direta autárquica fundacional do Estado do Rio de Janeiro. Natureza jurídica dessa lei é uma lei estadual. Lembra que eu falei que o 37, inciso 9º da Constituição, uma norma constitucional de eficácia limitada, e que precisaria ser regulamentada por normas da União, Estados e Municípios? Então, se a União está regulamentando só para ela. Por isso que a natureza jurídica da 8745 de 93 é de norma federal. Porque cada um dos estados, como eu estou demonstrando aqui, vai ter a sua própria lei sobre esta matéria. No caso do Rio de Janeiro é essa.
Então, quando você for estudar, se você pretende fazer concurso para delegado do Rio, é essa lei aqui que você tem de ver. E mais do que isso, olha o que falou o artigo 3º da Lei do Estado do Rio. A contratação de que trata a lei será feita mediante processo seletivo simplificado, PSS, após ampla divulgação prévia, inclusive em órgãos oficiais de imprensa. Olha, coloquei até em vermelho, ó, prescindindo de concurso público. Então, se eu fosse examinador da prova de delegado do Rio, estivesse na banca administrativa, eu perguntaria, esta lei aqui, no artigo 3º, lei estadual, quando ela fala que prescinde de concurso público, candidato, isso é condicional ou é incondicional? Queria que o senhor analisasse, numa questão de segunda fase, prova oral ou discursiva, se esse verbo prescindir aqui viola o 37.2 da Constituição, nesse caso concreto. Qual é a resposta que eu já dei? Não viola. Por quê? Porque aqui se trata de regime especial. Aqui é o 37, inciso 9 da Constituição. É contratação por tempo determinado, para atendência temporária, para satisfazer excepcional interesse público. Não tem cargo, não tem emprego. Por isso que eu desenhei as cadeiras aqui que eu já paguei. Para você entender que o regime estatutário tem agente e tem cargo. Seletista tem o agente e tem cargo. No especial tem o agente chamado de temporário e não tem cargo. Não tem cadeira, só tem função. Se não tem cadeira, não tem cargo, não tem emprego. Se não tem cargo, não tem emprego, não incide o 37, inciso 2. Porque o 37, inciso 2, teoria dos dois passos. Se é obrigatório o concurso público para cargo e emprego. Se não tem cargo, não tem emprego, só tem função, o concurso público, pelo menos em regra, é despiciando. Por isso, essa lei não viola o 37.2, porque o 37.2 não exige concurso público quando se tratar apenas de função, que é o caso lá plasmado no texto constitucional. Ufa! Tranquilo isso? Respira um pouco, André. Estou respirando. Então, senhores, ainda bem, né, que estou vivo. Bom, então, na lei estadual, e mais um pouco, cuidado para quem for fazer prova no Rio, porque esta lei 6.001 de 2014, ela ela foi objeto de representação de inconstitucionalidade. Está aqui, ó, representação de inconstitucionalidade, está o número aqui embaixo, ó, para declarar alguns artigos dela inconstitucionais. Então, por exemplo, o artigo 2º, inciso 8º, declarou inconstitucionais da linha B à linha E. Situações que o legislador previu que poderiam ser contratadas sem concurso público, porque a lei fala que prescinde de concurso público, mas quando eu olho detidamente as atividades, eu vejo que eram atividades típicas exercidas por titulares de cargo efetivo. E então o TJ do Rio disse, não, você só pode estar de brincadeira, porque você está querendo violar o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Quer ver uma hipótese aqui? Ó? As decorrentes de aumento desproporcional de demandas de serviço do sistema penitenciário. Então, demandas do serviço penitenciário tem agente público com cargo público para fazer isso, são os agentes públicos, agora a polícia penal, né, lá no DEPEN. Então, você está pegando hipóteses de funções que estão dentro de cargos e querendo contratar pelo regime temporário. O Supremo já tinha dito isso, senhores, inclusive anteriormente, já há uns 5 anos atrás, isso era inconstitucional. Quando determinado estado da federação quis contratar policiais militares temporários, o Supremo disse inconstitucional essa lei desse estado. E aí a lei do Estado do Rio vem fazendo a mesma coisa. Então é uma tendência nos tribunais de justiça, com respaldo do STF, STJ, principalmente do STF, já com precedente, de dizer que se eu quero pegar uma atividade olha o que diz o 37º, contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Polícia Militar, atividade de patrulhamento da via pública, prevista no 144 da Constituição, parágrafo 5º, não é temporário. E quando um Estado da Federação quis contratar policiais militares por esse regime, o Supremo disse que era inconstitucional. Sistema penitenciário não é temporário. Ou seja, o que fez o TJ do Rio, em representação de inconstitucionalidade, disse que era inconstitucional. Está aqui o número do julgado. Depois você entra no site do TJ do Rio, se tiver interesse, se for fazer prova para o Rio, e baixa a decisão e dê uma lida. Então eu coloquei aqui quais foram os casos na lei estadual do Estado do Rio em que, em representação de inconstitucionalidade, o TJ declarou inconstitucional. Tudo bem? Então vimos os 3 regimes. Regime estatutário, seletista e temporário. No próximo bloco eu vou falar das autarquias no que tange a adoção desses regimes. Aguardo os senhores lá. Um abraço.